O segundo jovem suspeito de ter lançado o rojão que matou o repórter cinematográfico Santiago Andrade durante uma manifestação na semana passada foi preso na Bahia e chegou hoje de manhã ao Rio de Janeiro. Caio Souza foi levado à cidade da polícia, na zona norte da cidade. O repórter Maurício de Almeida acompanhou toda a movimentação e tem os detalhes sobre a prisão do jovem. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Luciana. Terminou agora há pouco a entrevista coletiva do delegado Maurício Luciano, que foi o responsável pela prisão desse segundo suspeito. Ele prendeu o suspeito na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Caio de Silva Souza estava tentando fugir para a cidade de Ipu, no Ceará, onde mora o avô dele. Mas no meio da viagem desistiu da fuga, depois que foi aconselhado pelo advogado e pela namorada. O advogado passou então o endereço de uma pousada na cidade de Feira de Santana, onde Caio estava, e a polícia seguiu para lá e efetuou a prisão. No momento da prisão, segundo o delegado, Caio não reagiu, mas estava muito assustado, só que não quis falar nada sobre a possível participação dele no atentado, no ataque contra o cinegrafista Santiago Andrade. Durante todo o trajeto na aeronave até o Rio de Janeiro também ele continuou calado e aqui durante o depoimento também disse que não ia falar nada, não assumia nem negava o crime, só aceitava falar mesmo em juízo. E imagens registradas pela TV Brasil no dia em que Santiago foi atingido revelam um novo detalhe. O tatuador Fábio Raposo, que foi apontado como o homem que entregou o rojão para Caio colocar no chão e depois atingir Santiago Andrade, esse tatuador aparece com uma chama saindo da mão, possivelmente de um isqueiro, e pode indicar que ele teria aceso esse rojão. Veja na reportagem. Estas imagens exclusivas da TV Brasil mostram Fábio Raposo entregando o rojão para Caio Souza. Já foram amplamente divulgadas e ajudaram a polícia a identificar os dois rapazes suspeitos de lançarem o artefato que matou o repórter cinematográfico da TV Bandeirantes, Santiago Andrade. Mas agora destacamos a sequência das imagens feitas pelo repórter cinematográfico Gabriel Penchel. Depois que Caio se afasta para supostamente posicionar o morteiro, Fábio parece segurar um objeto que solta uma chama. Veja no detalhe. O perito criminal Mauro Ricarte, que já dirigiu o Instituto de Criminalística Carlos Éboli no Rio, analisou as imagens. Eu entendo aquilo ali como uma chama até pela movimentação que ela produz quando anda. É uma bem amarelada, né? E não tem sentido aparecer uma chama no meio de pessoas ali. Alguém estava segurando um isqueiro ou um artefato que produzia uma chama. Em seguida, Caio se abaixa e a imagem termina. Seria o momento em que ele coloca o rojão que atingiu Santiago no chão, segundos antes do disparo. Fábio caminha para o mesmo local. Outras imagens feitas pela rede BBC mostram o momento em que o explosivo voa em direção ao repórter cinematográfico. Fábio aparece novamente e parece estar segurando um objeto. É um objeto, mas eu não sei te dizer com precisão, porque não há nitidez para isso. Numa situação dessa, que uma pessoa é atingida, né, uma explosão, no mínimo você teria que ter um pouco de adrenalina. Ele estava muito tranquilo, como se ele já soubesse do que estava acontecendo. Daqui a pouco nós voltamos ao vivo com o repórter Maurício de Almeida, trazendo mais informações sobre esse caso.